Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais uma entrevista aqui no canal do Estratégia Concursos. Eu sou a jornalista Estelle San Juan e hoje eu vou conversar com a Michele Márcia Viana Martins. Ela foi aprovada no concurso do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, em quinto lugar no cadastro de reserva para o cargo de Políticas Públicas e Sustentabilidade. É isso, né, Michele? Tudo bem? Isso mesmo, obrigada, Estelle. Certinho, né? Como você comentou, eu fiquei em quinto lugar no cadastro de reserva. Foram três classificados, mas eu espero que em breve eu seja chamada. Então, a gente está na expectativa. Vai dar certo, Michele. Vamos torcer daqui, você torce daí, que no final as coisas acontecem. Michele, é o seguinte, eu queria que você se apresentasse já para quem está nos acompanhando, diga a sua idade, se você não se importar, sua cidade natal e sua formação. Sim, eu tenho 32 anos, eu sou formada em economia, tenho mestrado em economia e doutorado em economia aplicada. Eu sou do interior de Minas, de uma cidade chamada Teixeiras, mas eu trabalho em Viçosa, uma cidade também no interior de Minas, na Universidade Federal de Viçosa. Eu sou professora de economia. Bacana demais. Me conta uma coisa, Michele, como que você entrou no mundo dos concursos públicos? Me conta o start de tudo, teve que ter uma virada de chave aí? Como que tudo começou? Eu não tenho um perfil de concurseira, eu quero deixar isso claro. E o concurso do IPEA me chamou a atenção pelo cargo em si, né? Então, IPEA, né, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, é o trabalho dos sonhos para o pesquisador na área de economia. Então, já viu algumas especulações sobre quando abriria o edital. E desde 2020, mais ou menos, eu e outros colegas estávamos preparando abrir esse edital. Então, em novembro do ano passado, quando saiu o edital, a gente prontamente se organizou para começar a estudar. Então, essa vontade de tentar concurso não é concursos no geral, mas é o concurso do IPEA, que tem relação com a minha área de trabalho, que é pesquisar na área de economia. E me conta uma coisa, Michele, para esse concurso especificamente, você se dedicou quanto tempo e como que era a rotina? Então, assim, você teve que conciliar trabalho e estudo, ou trabalho, estudo e outras atividades? Conta um pouquinho para a gente da rotina. Uhum. Então, como eu disse, eu sou professora. Imediatamente quando saiu o edital, eu estava trabalhando, então eu conciliei as horas de trabalho com as horas de estudo, então eu estudava na hora do almoço, estudava à noite, e completava mais ou menos 6 horas de estudo, conciliando estudo e trabalho. Mas depois eu solicitei férias, então eu tive um pouco mais de um mês de folga, né, de férias. E nessas férias eu dediquei aproximadamente 14 horas de estudo. E eu não parava, eu estudava de manhã, na hora do almoço, à noite, final de semana, todo final de semana, sábado e domingo, eu não parava. E eu tenho certa facilidade em fazer várias atividades ao mesmo tempo. Então, às vezes eu estava almoçando e lendo um PDF, enfim, eu fazia várias coisas ao mesmo tempo, mas eu não parava de estudar. Era ininterrupto. Eu pegava de manhã, de 8 da manhã e até às 11 da noite. Era a minha média de estudos aí. Caramba, e eu tô vendo aí atrás de você os post-its, né? Toda a sua dedicação. Como que foi para esse concurso, né? Você estudava então essas várias e várias horas ao longo do dia. Você deixou um pouco de lado a vida social, né, Michele? Como é que foi essa parte assim, né, na sua preparação, quando você falou para os seus amigos, seus familiares que você ia estudar efetivamente para esse concurso, se dedicar tantas horas assim por dia? Conta um pouquinho dessa parte. Bom, a minha rotina tanto, porque eu já tinha uma carga horária de trabalho, de pesquisa muito alta durante a semana. Então, durante a semana, eu só troquei o trabalho pelos estudos, né? Quando eu tive. Nos finais de semana, eu almoçava com minha família, no domingo, à noite eu saía com meus amigos, então eu não sacrifiquei tanto minha vida social. Mas eu deixei de fazer atividade física, eu deixei a academia, deixei de fazer caminhada, isso eu sacrifiquei para ter minhas horas de estudos ininterruptas. Sobre esses post-its aqui, inclusive, eu já quero mostrar, né, como que a estratégia fez parte da minha preparação. Eu utilizei muito os PDFs do Estratégia, foram fundamentais. Né? Se alguém perguntar se não fosse estratégia, você teria ido bem no concurso? Eu não fui bem no concurso, porque os materiais foram excelentes, são excelentes. E eu pegava, né, eu estudei por blocos de temas, né, diferente dos concurseiros que fazem a linha estratégica, que estuda um tema, intercala com outro tema, eu prefiro estudar por blocos. Então, eu peguei a disciplina de economia brasileira toda, peguei todo o material de estratégia, li todo o material, fiz todos os exercícios e os post-its amarelos aqui
são de economia brasileira. Então, eu pegava os conceitos mais importantes, principalmente os conceitos que eu nunca tinha visto na vida, não tinha contato, por exemplo, na parte de urbanização, de demografia, gentrificação, plano diretor, são contextos que eu nunca tinha usado na vida, nunca tinha visto. Então, eu anotava esses conceitos e fazia uma breve descrição e colava nesses post-its aqui. Então, amarelinho, economia brasileira, o que está de cor rosa é a economia do meio ambiente, né? A parte ambiental no geral, então, está aqui, está aqui. Em azul tem as fórmulas de estatística. Então, eu tive essa estratégia de separar por cores e por blocos para eu relembrar depois. Então, eu peguei todo o material de estratégia, todos os PDFs, eu prefiro dar por PDF do que por videoaula, porque eu tenho mais facilidade com leitura e anotando e grifando. Então, eu pegava os PDFs, lia todo o material, então eu li toda a parte de economia brasileira, anotava uns conceitos importantes e colava aqui nos post-its e exercícios. Então, eu lia o material, fazia exercício, procurava no banco de dados do Estratégia outros exercícios para eu fazer cada vez mais exercícios e sempre lia os comentários dos exercícios. Isso me ajudou bastante, até para pegar as maldades dos concursos, as questões de concurso, o que eles costumavam cobrar mais. E justamente esses pontos que caiu mais em concursos, eu dei preferência por anotar nos post-its. Então, isso deu super certo para mim. E eu fui estudando por blocos, né? Como eu disse. Primeiro eu estudei economia brasileira, depois estatística, depois meio ambiente. E uma semana antes do concurso, eu revisei tudo, né? Então, eu refiz todos os exercícios. O bom é que o material da estratégia tem aqueles primeiros exercícios comentados e depois tem os exercícios, os mesmos exercícios sem comentários. Então, eu fiz uma apostilinha só com aqueles exercícios comentários para eu refazer tudo na semana antes do concurso. E assim eu fiz, né? Na semana antes eu peguei, refiz todos, dei uma lida em todos os post-its aqui para eu lembrar os conceitos e no momento da prova estava tudo bem fresco na minha mente. Boa, nossa, então você se dividiu mesmo ali. Você atualmente você ainda dá uma olhada nesses post-its porque você deixou ainda colados, né? Você se organizou direitinho. Uhum. Agora, o estratégia concursos mesmo, você conheceu como e quando? Foi indicação de alguém ou você mesmo foi lá na internet e pesquisou? Então, o primeiro tinha me enviado um PDF e ele mostrou, olha que PDF bacana, é muito organizado, é muito bem explicado, né? Quando eu comentei que eu comecei a estudar para o concurso, ele me enviou um PDF para ver se me incentivava a buscar o estratégia. Também na ocasião, eu entrei no site do Estratégia e eu tive acesso a um outro PDF grátis para eu ver, né, uma demonstração de como era o material e eu gostei muito do material. De fato, é muito organizado. E tem uns pontos ali que eu gosto, né, quando eu estudo, que é, por exemplo, marcar em negrito, deixar destacado alguns conceitos importantes, algumas pegadinhas. Então, isso me ajuda muito a estudar. É uma forma que eu gosto de estudar e o material deu possibilidade de eu ter acesso a esse tipo de organização que ajuda nos estudos. Então, o material da estratégia, o PDF da estratégia foi o que mais me chamou a atenção para comprar o curso, né? E realmente o curso é maravilhoso, excelente. O diferencial dos materiais do Estratégia para você realmente são os PDFs, já que você destacou que você é o método de estudos que mais se aplica a você, ou tem alguma outra coisa que você acha que diferencia mesmo de outros materiais? Para mim, os PDFs, os materiais em PDFs são excelentes e foi o que me ajudaram a ter ido bem no concurso. E além disso, o banco de questões, que é muito diversificado, são comentados e isso ajuda na hora de estudar, na hora de tirar alguma dúvida. E eu também usava a plataforma quando eu não entendia alguma questão, quando eu não entendia a explicação de alguma questão, então eu colocava ali na própria plataforma de estratégia para tentar buscar a ajuda de um professor e eu era respondida prontamente. Isso também me ajudou em algumas matérias. Boa, excelente. Me conta uma coisa, já que você citou o banco de questões, qual para você, Michele, é a importância da resolução dos exercícios? Você lembra mais ou menos quantas questões você fez para esse concurso do IPEA? Não me lembro exatamente quantas, mas eu fiz todas as questões materiais, os PDFs, e ainda acessei mais questões no banco de questões. Acessar essas questões é muito importante para a gente compreender como determinado tema é cobrado em prova, principalmente um concurso que é tão teórico, né? Então, o concurso do IPEA cobrou muito teoria, exceto a parte de estatística, que era uma parte mais prática, de resolver o exercício mesmo. Ademais, eram muitas teorias e muitas vezes a gente não sabe em prova. Então, pelo banco de questões, a gente consegue ter essa percepção e consegue direcionar mais para o que é mais importante. Então,
foi essencial eu ter esse contato com o banco de questões e com as questões que o Estratégia forneceu no material. Michele, teve alguma disciplina que você teve mais dificuldade? E como que você fez para superar essa disciplina? Sim, estatística, especificamente. Mas porque o edital, esse edital do IPEA, ele foi bem diferente. Ele não foi um edital tradicional que cobrava aquelas coisas que os outros editais costumam cobrar de estatística. Então, teve muitos pontos ali dentro do tema que eram muito teóricos, que eram muito relacionados à área de sociologia. Era uma estatística mais voltada para a área de sociais, não tão aplicada. Então, eu tive que acessar esses conteúdos por meio de artigos científicos, por meio de outras buscas, e isso dificultou um pouco o acesso a esses materiais. Também eu tentar entender como que esse conteúdo seria cobrado em prova. Como eu falei, eu não consegui ter um bom direcionamento para esses temas específicos por primeira vez que esses temas foram cobrados em prova de concurso, né? Agora vamos falar sobre a discursiva, Michele. Você tem alguma dica sobre a discursiva? Você, ao longo aí da sua trajetória, você deve ter feito algumas para o próprio IPEA, né? Você deve ter se preparado. Como é que você se preparou? Você tem algum conselho sobre a discursiva? Uma coisa que me ajudou nas redações, igual eu falei, eu tenho meu método de estudo, que é muito diferente do que a maioria das pessoas usam, que é eu estudei em blocos. Então, primeiro eu estudei uma matéria, depois outra, depois outra. Por estudar em blocos, né, no caso do meu concurso, que era sustentabilidade, eu deixei a parte de sustentabilidade para o final, né, para mais próximo do concurso, e como eu estudei em bloco, eu consegui assimilar um tema ao outro. Então, por exemplo, eu ia estudar a Política Nacional de Mudanças Climáticas, e eu consegui associar essa política a uma iniciativa do governo para reduzir desmatamento, que tem a ver com mudanças climáticas. Então, quando eu estudei em bloco, eu consegui assimilar os temas. Isso me ajudou muito na redação, porque as duas redações foram propor ou política pública ou um plano de governo para tentar resolver algum problema social ou ambiental. Então, isso me ajudou muito. Além disso, eu fiz mais ou menos 7 redações para testar, para treinar, né? Então, eu peguei alguns temas que a gente sugeriu como temas quentes para o concurso e desenvolvi essas redações. Inclusive, uma redação foi idêntica à que eu tinha treinado. E, além disso, né, eu trabalho como pesquisadora. Então, eu escrevo muito já, eu escrevo muito, eu leio muito, então isso me ajudou também. No início dos meus estudos, eu comecei a ver umas videoaulas de português, né? Então, não vou falar que eu nenhuma videoaula, eu comecei a ver umas videoaulas de português. E na ocasião em que a professora explicava as questões, ela comentava: olha esse texto que bacana, é um texto bom, é um texto que cita exemplos, é um texto que fornece informações estatísticas sobre o tema, e conhecia alguns elementos textuais que tornam o texto melhor. Eu usei essas informações que a professora passava como estratégia para montar minhas próprias redações. Então, quando eu fazia as redações em casa, eu tentava colocar algum dado estatístico sobre o tema para demonstrar a relevância do tema, tentava citar exemplos, e além disso, eu citei muitos termos técnicos. Uma das redações que eu fiz no concurso foi sobre cidades sustentáveis. E no material de urbanização do Estratégia para o concurso, eram citados vários termos técnicos que eu não conhecia, que inclusive eu coloquei aqui nos post-its, e esses termos técnicos eu utilizei na redação para mostrar que eu tinha domínio do tema, então isso me ajudou bastante também. Ótimo. E me conta uma coisa, se você pudesse falar aqui para gente, Michele, o que você acertou, o que você mais errou, o que talvez você pudesse fazer diferente no próximo concurso, o que que seria? Em termos de estudo, eu consegui estudar tudo, consegui ter uma boa preparação, né? Eu não mudar porque foi positiva. Mas na prova eu fiquei muito afobada em algumas questões. Então, em algumas questões eu marcava por impulso, não lia inteira, mas até pelo perfil da prova, que foi uma prova muito extensa, muito cansativa, então eu acabei sendo desatenta em algumas questões. Então, se eu fosse fazer a prova de novo, acho que eu fazia com ainda mais atenção, mas eu me perdoo por isso, porque foi muito cansativa a prova, muito cansativo o processo todo, né? Então, a prova é muito longa, então às vezes a gente marcava ali mesmo por impulso, mas eu acho que eu tentaria ser menos impulsiva em marcar algumas questões. Você chegou a pensar em algum momento em desistir, Michele, ou bateu aquele desânimo em alguns momentos? E como que você fez para levantar o astral de novo, continuar seguindo? Como que foi essa parte para você? Não pensei em desistir, nunca, igual eu comentei, né? O concurso de IPEA, ele era almejado
bastante tempo por mim, mais ou menos desde 2020 eu tento ganhar os editais para ver se sairia o edital do IPEA. E quando saiu, era meu momento. Falei, não, agora é hora de estudar. E eu compreendi que eu sacrificaria ali talvez 2, 3 meses de vida mesmo para estudar, para dedicar exclusivamente aos estudos, mas que depois eu voltaria à minha rotina. Então, não pensei em desistir hora nenhuma. Foi tudo bem, assim, o processo foi tudo bem, não tive desânimo. Fiquei muito cansado depois que terminou a prova, mas quando eu comecei a estudar até o final, foi aquele batidão, né? A gente vai pegando o embalo, mas quando terminou a prova, eu falei, acabou aí, o cansaço bateu. Aí foi nesse momento que eu me senti mais exausta. Boa, me conta uma coisa, se você pudesse resumir aqui para gente o que o Estratégia Concursos representa para você, o que que você diria? Se não fosse os materiais da estratégia, eu não teria ido bem no concurso, né? Não teria sido aprovado no concurso. Então, isso já demonstra que ter como orientação os materiais de estratégia, a resolução de exercícios que o estratégia propôs, se não fosse essa orientação a partir dos materiais de estratégia, eu teria uma organização nos meus estudos e eu não teria ido bem. Então, foi fundamental eu abordar os pontos principais de cada tema, porque é uma orientação, né? O estratégia basicamente fala, olha, dentro desse tema que é muito amplo, o que é importante é isso e as questões em que em que esses temas são cobrados, elas são assim. Então, se não fosse essa instrução de estratégia, eu não teria ido tão bem no concurso. Então, foi fundamental. Se eu não tivesse estudado pelos materiais, eu não teria ido bem. Eu não teria tido essa orientação que a estratégia deu. Bom, e agora para a gente encerrar, então, Michele, deixa uma mensagem para as pessoas que estão buscando uma inspiração na sua história, que estão vendo aqui a nossa entrevista e que querem também a aprovação, querem chegar onde você chegou, e se Deus quiser, vai conseguir ser classificada também, vai dar tudo certo. Conta para a gente aí, deixa uma mensagem para essas pessoas. Então, agora, como os editais vêm sendo abertos, né, eu acho que o que as pessoas têm que ter é foco, né? Se a pessoa quer um concurso específico, igual eu quero o IPEA, né? O IPEA é o meu trabalho, é o trabalho que eu quero para mim. Então, eu foquei no IPEA e dediquei muito ao IPEA. Na ocasião do edital do IPEA, depois que abriu o edital do IPEA, abriu o CNU, abriram outros concursos, mas como eu queria o IPEA, eu foquei e dediquei totalmente a esse concurso. Então, o que eu poderia sugerir é que as pessoas tenham foco em um concurso específico, em um edital específico, porque não é fácil, não são conteúdos que às vezes casam, né? Às vezes um concurso cai um conteúdo, outro concurso cai outro. Então, esse foco e ter essa disciplina também é importante. E eu falaria para as pessoas que não vai durar para sempre, né? Vai durar por um tempo, você vai estudar muito por um tempo, mas depois vai acabar e, se Deus quiser, vai ter um resultado positivo. Então, é ter foco, disciplina e dedicar ao máximo, fazer muito exercício, ler bastante, treinar redação. Eu acho que é tudo, né? Valeu, Michele, muito obrigada, tá? Espero que você tenha muito sucesso. Sempre que precisar do Estratégia, nós estamos à disposição, tá bom? Ah, eu que agradeço, gente. Vocês foram fundamentais para o meu desempenho na prova. E eu fiquei muito feliz mesmo de ter adquirido o curso, de ter estudado pelo curso. Foi essencial para o meu desempenho. Eu só tenho a agradecer. Valeu, muito obrigada a você também que acompanhou a gente até aqui. No nosso blog tem outras entrevistas com outros aprovados. Curte, comente aqui embaixo. Dê os parabéns para Michele. Quem sabe você não é o próximo a estar aqui com a gente. Tchau.